Então, antes de nós começarmos a montar os visuais, eu vou criar aqui umas novas medidas para complementar as análises que nós vamos fazer. Por exemplo, eu quero ter também o backlog acumulado. Eu quero saber ao longo do tempo como é que foi ficando o nosso backlog. Quero saber, por exemplo, quando eu passei de um mês para outro, qual foi o backlog que restou. Então, para isso, nós vamos criar aqui uma medida. Vamos chamar ela de backlog acumulado, certo? E nós vamos usar aqui a função calculate. Nós vamos usar a própria medida backlog e nós vamos usar duas funções para acumular ao longo do tempo essa informação. Vamos usar a função filter, que retorna uma tabela filtrada através de uma expressão, e na filter nós vamos usar a função all para percorrer toda a nossa tabela de tempo, no caso a de calendário, e ele poder percorrer toda a nossa de calendário. E aqui na de calendário nós vamos fazer o seguinte: eu vou comparar as datas e sempre que a minha data aqui, ó, sempre que a minha data for menor ou igual, aí vou usar uma outra função aqui, a função max. Para quê? Para a gente achar a maior data do contexto que nós estivermos analisando. Então, sempre que a minha data ali, o contexto que eu estou analisando for menor ou igual à maior data daquele contexto, ele vai acumular os valores para a gente, tá certo? Fecho aqui a filter e fecho a calculate. Vou dar um enter. Aí, vou ter um outro nome porque eu já tinha essa medida criada. Então, o que ele vai fazer? Só para deixar claro aqui. Vou botar no eixo aqui o tempo. Ó, e ele vai acumulando ao longo dos meses, né? Esse valor backlog, né? Do valor do backlog acumulado, tá certo? Vou botar aqui em ano. Aí, em ano fica melhor. Porque em meses, né? Ele está somando todos os meses, independente do ano, e não fica muito claro, tá certo? Então, aqui em 2021, 2022, 23, 24 e assim por diante, tá certo? Então, tá pronta aí a nossa medida de backlog acumulado. Vamos criar agora a nossa próxima medida.